apertada boa, a fumaça, né? Eu estava até imaginando no tempo de Isaías, quando o templo se encheu de fumaça. Eita glória! Aproveitando os irmãos que estão de pé, por gentileza, vamos fazer a leitura no livro do Gênesis, capítulo de número 21, versículos de número 14, também o 15 e também o 18. Aleluia. Vou ler no telão, porque a minha versão é um pouco diferente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Versículo de número 18. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Os irmãos podem se assentar. Minhas palavras são de gratidão à pastora Késia pelo convite, pela oportunidade, também ao meu pastor Enio. Antes de ministrar a palavra do Senhor, quero desejar a todas as mães um feliz dia das mães. Vocês são a terra, do homem é a semente, mas é em vocês que é gerado e é dado também o crescimento. Eu me lembro que há um ano e pouco atrás eu fui convidado para dar uma palestra numa faculdade para os alunos de biologia. E eles queriam saber a respeito, dentro da teologia, qual que era a origem da vida. Quando que a vida se originava. E também tinha o outro debatedor, que era ciência pura, muito bem, tranquilo. O que eu acho interessante é que vocês mulheres, quando têm a oportunidade de ser mãe, vocês são o único ser em toda a existência, por um período, capaz de carregar dois espíritos dentro de vocês, que é o seu próprio espírito e também o espírito daquele que está sendo gerado. Então, só para resumir, qual que é a lei da vida, o início da vida perante a Bíblia? Toda vez que o homem e a mulher têm a coabitação, que o óvulo ele é fecundado. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que Deus ele é gerador de espíritos. E assim como a gestante ela gera espírito ali, o bebê dentro do ventre, Deus também ele é gerador de espírito. E todas as vezes que aqui na terra, nessa matéria, esse tipo de coisa acontece, de Deus sai imediatamente o espírito e vem e habita a matéria, e já dá-se o início ao ciclo da vida. Tem uma ciência tradicional aí que está em discussão e nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu louvo a Deus porque o nosso Deus ele já revela. E o que ele revela, na maioria das vezes, não é aquilo que está aparentemente, mas é aquilo que está escondido, oculto no aparentemente. Amém? Eu pedi até um tempo menor para a pastora Kézia. Eu tive um acidentezinho bobo. Semana passada, escovando os dentes, normal, a escova quebrou dentro da minha boca e cortou a minha garganta. Lá no finalzinho, já tem uma semana que eu estou tomando antibiótico por causa disso. Mas é com muito amor, com muita felicidade que eu estou aqui. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai retratar a história de duas mulheres. Mulheres que são mães, que são de culturas diferentes, que moram, que habitam na mesma tenda, tendo acesso ao mesmo homem. Imagina que isso, na maioria das vezes, não vai dar certo, vai dar problema. Mesmo que lá, para eles, isso era uma cultura. E o problema aqui, dentro da casa de Abraão, já vem se estendendo por muito tempo. Desde o capítulo de número 18, nós vamos ver que na casa de Abraão, na casa desse patriarca, existe uma contenda, um problema enorme. Quando nós olhamos o texto e o contexto, a gente entende muito bem isso. Teve um dia que a coisa estava tão séria na casa de Abraão, o relacionamento dele e Sara, que ele passou a noite toda fora da tenda.
O texto vai dizer que ele passou a noite todinha de fora da tenda. O dia amanheceu e ele não se deu por conta. E quando o sol estava a pino, no maior calor do dia, ele ainda estava ali. Mas o interessante é que mesmo ele estando ali pensando na incoerência dos seus pensamentos, sobre tudo o que Deus já havia falado para ele, é que quando Deus fala com a gente, às vezes a gente quer muito no imediato. A gente não sabe entender o tempo kairós de Deus, a gente quer que tudo aconteça no cronos, de maneira rápida. E aí quando Abraão ele está ali todo triste, de fora da tenda, sol quente, aí ele resolve erguer a cabeça, e ele vai olhar para os carvalhais de Manre, e lá o Senhor aparece para ele, vindo o Senhor até ele, juntamente com 2 anjos, e ali na casa de Abraão, esses anjos eles vão comer. Tem gente que fala que anjo não come, não bebe, e aí, como é que vão? Eu prefiro ficar com a Bíblia diz que esses anjos comeram, beberam leites de cabra, porque de imediato, Abraão vai falar para o funcionário dele, vai lá rapidão, pega essa tigela e vai tirar leite. Falou para Sara também, amassa aí uma farinha e vai fazer bolo. E eles comeram, e de lá eles desceram, lá para Sodoma e Gomorra, que foi no caso da destruição. Agora o problema que está sendo gerado nesse texto que eu acabei de ler, é que Sara, ela olha para Ismael, que já é uma adolescente, e ela não suporta ver que Ismael estava zombando de Isaac. E a palavra zombar aqui não é no pejorativo de zombaria, mas é olhar para algo que não foi gerado dentro dela, e ver aquele algo que não foi gerado dentro dela, crescendo e desenvolvendo mais do que aquilo que foi gerado dentro dela. Eu vou falar, isso nos dias de hoje é o maior problema. Tem gente que não suporta ver você se desenvolvendo. Tem pessoas, tem locais que não suportam ver você crescendo. E quando você começa a crescer e a desenvolver, isso vai incomodar muita gente. Mas fique tranquilo, pois quando o Senhor nosso Deus, Ele resolver desenvolver você, crescer você, você pode ficar tranquilo, você não precisa fazer força, porque eles vão te colocar para fora. Aleluia. Sara chega até Abraão e diz: Abraão, deita fora essa sua serva. Coloca para fora esta sua serva, Abraão, porque o negócio aqui está tendo problema. Ou vai ela ou vai eu, resolve esse problema. E quando a gente lê a história, a serva não era de Abraão, a serva era de Sara. Mas agora aqui, para resolver um problema, ela está falando, jogando a responsabilidade para o esposo. Abraão, coloca para fora esta sua serva, porque colocando para fora esta sua serva, vai com ela também aquele que eu estou vendo crescer e desenvolver aqui debaixo da tenda, e eu não suporto mais vê-lo crescer e desenvolver. Vai ter ambientes que você vai estar, que eles não vão suportar isso, vai começar a incomodar. É dentro da igreja também, é lá em casa, é na família, é no trabalho. Eu trabalho em muitas empresas, a gente vê muito isso. Quando um funcionário começa a desenvolver, a galera cai de cima, quer cavar a cova, sepultura para jogar dentro. Se você prega bem, ficam incomodados, mas se você prega mal, incomoda também. Se você canta bem, incomoda. Se você canta mal, incomoda. Se vem, passa um perfume para vir para a igreja, incomoda. Se não passa, vem fedendo, incomoda também, Zé Alves. É desse jeito. Não consegue ver você desenvolvendo. E a gente tem que saber lidar com isso. Eita, se está solteiro, incomoda. Se está namorando, incomoda também. Se vem feliz para a igreja, incomoda, porque a felicidade também incomoda algumas pessoas. Mas se vem triste, está incomodando também. Está triste, está faltando Deus na vida, está em pecado. Deus está falando. Aleluia. Oh glória. Aí Abraão é um homem inteligente, ele não quer confusão. Aí ele vai fazer uma coisa aqui que eu fiquei muito chateado de ver isso. Abraão vai simplesmente pegar um odre, está aí no texto, um odre com água.
e vai arrumar também pão, no plural, não é pães. Um homem rico, abastardo, no mínimo ele tinha 300 funcionários, homens que andavam com ele direto, tanto é que ele derrotou alguns reis, só com os funcionários dele, foi lá e mandou a espada e quebrou, a casa caiu, na casa do Noca, lá. Mas esse homem rico, ele vai arrumar só um odre com água, e um cestinho com pão, não dá nem uma moeda, não dá nem prata, nem ouro, com tantos camelos, não pegou nenhum, nem um cavalo, nem um jumentinho. E Agar vai pegar o odre com água, o cesto com pão, e vai pegar o menino pelo braço. Tem horas que vão despedir você, só te dando um odre com água, só um cestinho com pão, sem direito a margarina e mortadela. Aí o texto vai dizer que assim que ela pega isso, ela pega o menino pela mão e começa a andar errante pelo deserto. Abraão sabia que tinha um deserto, mas mesmo assim só deu um odre de água. Abraão sabia que tinha um deserto, mas só deu um pão. E o que fazer quando é colocado para fora a força? O que acontece com as emoções de alguém que é escorraçado para fora? Ah, meu Deus, isso é forte. Tristeza, angústia, a pessoa fica deprimida, se sente um farrapo, foi lançado para fora da casa do pai, sem direito a um saquinho de tesouros, com algumas pipitinhas de ouro, algumas moedas. Sai para fora, colocado para fora, sem nem ter direito a um veículo, que naquela época se correspondia a um camelo. E sempre depois do abandono e da rejeição, sempre vai ter um deserto. Não se preocupe, o abandono e a rejeição, ela faz parte do crivo da nossa vida, da nossa existência nessa matéria, nesse mundo da terceira dimensão. E todas as vezes que isso acontecer, sempre vai ter um deserto para você. E mesmo que você está sem direcionamento nesse deserto, não fica parado não, continue andando, nem que seja errante. Aleluia. E aí Agar está andando aqui com Ismael, sol quente. Para onde nós vamos, meu filho? Olha para todos os lados. Não tem árvore, não tem água. Para trás nós não podemos, nós já fomos chotados de casa. Agora é só você e eu, meu filho. É só a mamãe e você. E está andando. A sede vem, é um golinho de água. A barriga dói, come um pedacinho de pão. E a caminhada continua. No deserto da vida. Sol quente, escaldante. Miragem, vendo coisas que de fato não estão acontecendo na realidade. E está andando, sente mais sede, tem o odre. Mas agora o que fazer quando a água acaba e o pão também em um deserto? O que fazer? Olha o problema aí. O texto vai dizer que a água do odre acaba, e o pão também. E o que Agar vai fazer? O texto vai dizer que ela abandonou uma árvore e se retirou à distância de um tiro de flecha, para não ver o menino morrer. É que tem gente, Zé Alves, que só vai andar com a gente quando a gente tiver odre com água. E quando a gente tiver água e pão, tem gente, nem que seja uma pessoa, vai estar andando com a gente. Mas quando essa água e esse pão acabar, basta acontecer isso para essa raça, aleluia, jogar a gente debaixo de uma dessas árvores da vida, abandonar, sair fora para deixar para morrer. É assim que acontece. Mas até mesmo o abandono e a rejeição, quando alguém coloca você em uma situação para você morrer, aquele lugar é o colo de Deus para a nossa vida. Labai, choriande, candalamar, esterianda. Quem plantou aquela árvore no deserto? Fala para mim quem foi que plantou aquela única árvore no deserto, onde aquele menino foi colocado e abandonado.
Aleluia. Foi Deus ou não foi? Foi colocado para fora pelo pai, foi abandonado pela mãe para não ver morrer, mas no lugar que foi abandonado, tinha ali os braços, o refúgio de Deus para aquele garoto, aleluia. Então não fica triste se você estiver passando pelos desertos da vida, sempre tem uma árvore plantada por Deus, para te dar sombra, acalento e frescor para a sua alma, aleluia. E aí é simples. A mãe, ela não quer ver o menino morrer, porque para onde olha não tem nada, não tem pão, não tem água, não tem como sobreviver. Mas é nessa hora que as nossas forças acabam, que a gente fala, chegou no ponto final. Aí Deus vai lá com a borrachinha, apaga e só coloca uma vírgula. E aí ela está lá, angustiada, triste, e o menino chorando. No começo do texto, o texto vai chamar Ismael de menino, mas de repente brada uma voz do céu, o anjo do Senhor com A maiúsculo, que eu sei quem é. Agar, pega o menino, olha aí para frente. Quando Agar ela olha para frente, ela vai ver um oásis com água. E o anjo vai dizer: ergue-te, pega um menino, pois dele eu farei também uma grande nação. Ela foi, reabasteceu o odre, deu água para o menino, e o texto vai dizer que ela foi para o Egito, e arrumou lá uma mulher do Egito, para casar com Ismael, e Ismael tornou-se um homem valente e flecheiro, ávido, cheio de habilidades para sobreviver no deserto. Porque quando o anjo brada com Agar, vai dizer: eu ouvi a voz do rapaz, que estava chorando também. Enquanto está na casa do papai é menino, enquanto está andando pelo deserto é menino. Mas vai chegar um ponto que a experiência vai te tornar mais maduro. Aí o anjo vai dizer: eu ouvi o choro do rapaz. Para a gente chegar a um status de maturidade, primeiro a gente tem que ser menino, tem que passar pela prova, tem que ser moído, tem que ser abandonado, tem que ser rejeitado mesmo. A gente sabe que psicologicamente, alguém que sofreu um abandono, uma rejeição, se isso não for tratado, isso causa traumas enormes, né, pastor Kézia? Geralmente a gente tem pacientes que quando vai conversar com a gente: eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, meio que me escorraçaram de casa. Essas pessoas, elas ficam muito revoltadas, elas têm atitudes no dia a dia que não é tão bacana para chamar a atenção. E no caso de Ismael também não foi diferente não. Vocês sabem quem que foi Ismael, a descendência dele? Todo esse povo que nós conhecemos hoje, que são os árabes, a religião do Islã, o islamismo, vem todos da descendência de Ismael. E olha só a grande nação que esse povo é. E aí Ismael está com trauma instalado na cabeça. Por isso que quando a gente compara a religião do Islã, que persegue todas as outras religiões, eles decapitam. Por quê? Porque modelaram o pai, a origem, que já tinha os seus traumas por causa do abandono. É um povo revoltado, nervoso, bravo, valente. Amém? Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Que esta palavra ela possa ir de encontro ao teu coração. Não se preocupe, não fica triste não quando acontecer de você ser rejeitado, colocado para fora, tá? Sempre vai ter pelo menos um odre de água para você beber, um pãozinho para comer, e tem sempre uma árvore plantada por Deus para poder te dar abrigo. Vamos fazer uma oração de gratidão. Vamos só agradecer. Vamos deixar esse negócio de pedir para depois. Tem horas que a gente fica muito pedindo, mas é bom agradecer também. Amém? Então você pode fechar os seus olhos, respira fundo, solta o ar pela boca, tira toda essa tensão. Você vai falar com o seu Criador agora, com o papai, tá? Vamos lá? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom,
porque a tua misericórdia, ela não tem fim. O Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Gratidão ao Senhor por esse momento que nós passamos aqui nesse templo, reunidos como a igreja do Senhor na terra, para alegrarmos o nosso coração, para prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é sábio, porque o Senhor é potente, é poderoso. Todas as coisas estão sobre o seu comando, sobre a sua administração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Tudo o que está acontecendo está dentro do controle do Senhor. Senhor, gratidão pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela família, pela saúde, pela vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos parentes, pela saúde física, pela saúde emocional, pela saúde espiritual, Senhor, que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Deus, pelos grandes livramentos. Que livramentos esses que às vezes a gente nem percebe, mas o Senhor está ali cuidando de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo perigo, de todo acidente, de toda seta maligna, de todo homem que tem o coração perverso, ó Pai, aleluias. E nessa noite nós te damos graça. Obrigado por tudo, Senhor, tudo. O Senhor é bom e o teu reino é eterno, Pai. Muito obrigado. Deus abençoe. Gratidão, pastora Kézia. Muito obrigado, tá? Deus abençoe.